Glória a Deus. Gloria a Dios. Queridos irmãos e irmãs ouvintes, Queridos hermanos oyentes, irmãos que estão aqui presentes, hermanos aquí presentes, em nome de Jesus Cristo agora, en nombre de Cristo ahora, abra a Santa Bíblia, a palavra de Deus, abra la Santa Biblia, palabra de Dios, no livro do Apocalipse, libro de Apocalipsis, capítulo 17. capítulo 17, Livro do Apocalipse, Apocalipsis, capítulo 17. capítulo 17, É a queda da Babilônia, la caída de la Babilonia, a visão grande la visión grande da prostituta sentada de la prostituta sentada sobre a besta. sobre la bestia. Glória a Jesus. Gloria a Dios. Glória a Jesus. Gloria a Dios. Apocalipse, Apocalipsis, capítulo, capítulo glória a Jesus, 17. 17. Gloria a Dios. Quem já achou, grite amém. Diga amén. Glória a Deus. Gloria a Dios. Está tendo eco aqui no meu fone. Gloria a Dios. Glória a Jesus. Todos acharam? ¿Todos encontraron? Vamos ler a palavra de Deus. O irmão está sem Bíblia? Vamos a leer la Nosso palabra irmão de aqui está Dios. sem Bíblia? Nosso irmão lá está sem Bíblia, irmão? Nosso irmão do meio aqui Su hermano del medio está sem Bíblia? está sin Biblia. Pega uma Bíblia para ele lá, irmãos. Por favor, irmãos obreiros. Tome una Biblia para él ahí, hermanos. Dá uma Bíblia para ele lá em nome de Jesus. Una Biblia para él. Pega uma Bíblia aí, pastor Valdemar. Una Biblia ahí. A Bíblia aí, ó, por favor. Glória a Deus. Gloria a Dios. Dá uma Bíblia para os irmãos. Glória a Jesus. Abre para ele aí Apocalipse 17. Apocalipsis Irmão obreiro, 17. por favor. Capítulo 17. Já apresentei a Bíblia por irmão. Pastor Lucas. Regalamos por la Biblia para el hermano. Glória a Jesus. Esse irmão aí. O irmão também não tem Bíblia? Dá uma Bíblia por irmão aqui também. Una Biblia también para el hermano. Glória a Jesus. Gloria a Dios. A igreja primitiva já tem Bíblias aqui para ser doada. La iglesia primitiva tiene Biblias A para ser igreja donadas. primitiva não tem negócio de comércio, não. No hay comercio aquí, no. Aqui nós não trabalhamos com comércio, livraria de venda, de nada, não. No trabajamos con comercio, no. As Bíblias que tem aqui são doadas Aquí las Biblias son para as donadas. pessoas que aceitarem Jesus, Para las personas que aceptan a os Jesús, irmãos que precisam da Bíblia. hermanos que necesitan. E nós vivemos hoje numa Babilônia terrível, Vivimos en una Babilonia onde o terrible, comércio donde el comercio do diabo del diablo tem invastado as igrejas. ha devastado las iglesias. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Hermanos, só que a igreja primitiva Deus levantou la iglesia Dios levantó diferente na terra diferente en la tierra para combater esses falsos para profetas, combatir los falsos profetas, esses enganadores. los engañadores. A igreja que prega La iglesia que predica a sã doutrina do Senhor, la sana doctrina del Señor, não é meias doutrina. no es media doctrina. Está cheia de igrejas aí Está lleno de iglesias que ahí. pregam meias doutrina. Predican medias doctrinas, É só superficial. solo superficial. Prega algumas doutrinas verdadeiras, Alguna doctrina verdadera mas misturada com fábulas, mezclada con fábulas, misturada com heresias. mezclada con herejías. Aqui não. Aquí no. Aqui se prega a santificação Se predica santificación, do corpo, da alma e do espírito. cuerpo, alma y espíritu. Aleluia, glória a Deus. Gloria a Dios. Quem já achou, grite amém, Jesus. ¿Quién encontró? Diga amén, Jesús. Vamos ler a palavra do Senhor, Vamos a leer la palabra de Dios. que se encontra no livro do Está Apocalipse, en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, capítulo 17. que diz assim: Dice así: E veio um dos 7 anjos, vino uno de los 7 ángeles, que tinha 7 taças, tenían las 7 e copas, falou comigo, dizendo: y habló conmigo diciendo: Vem ven, e mostrar-te-ei a condenação te mostraré la sentencia da grande prostituta, contra la gran ramera, que está sentada sobre muitas águas, está sentada sobre muchas aguas, com a qual se prostituíram la cual han fornicado os reis da terra los reyes de la tierra, e os que habitam na terra, los moradores de la tierra, e se embebedaram y se han embriagado com o vinho da sua prostituição. con el vino de su fornicación. Levou-me em espírito Y me llevó en espíritu a um deserto, al desierto. e vi uma mulher Vi una mujer assentada sobre uma besta sentada sobre una bestia de cor de escarlata, escarlata, que estava cheio de nomes llena de nombres de blasfêmia, de blasfemia. e tinha 7 cabeças Tenía 7 e cabezas 10 chifres. y 10 cuernos. E a mulher Y la mujer, estava vestida de púrpura, vestida de púrpura,
e de escarlata, y escarlata, e adornada y adornada com ouro e pedras de oro y de piedras preciosas, e preciosas, pérolas, de perlas. e tinha na sua mão Tenía en su mano cálice de ouro, un cáliz de oro cheio de abominações lleno de e abominaciones, da imundícia de la inmundicia da sua prostituição. de su fornicación. E na sua testa estava escrito Y en su frente estaba escrito o nome, un nombre, mistério, el misterio, a grande Babilônia, la gran Babilonia, a mãe das prostituições madre de las fornicaciones e abominações da terra. y de las abominaciones de la E tierra. vi que a mulher estava embriagada, Y vi la mujer ebria, embriagada do sangue dos santos de la sangre de los e santos do sangue y de la sangre das testemunhas de Jesus. de los mártires de Jesús. E vendo eu, Y cuando vi, maravilhei-me quedé asombrado com grande con gran admiração. asombro. Grita, meu Deus. Mais forte, meu Deus. Meu Pai. Fala ao meu coração, Senhor. Eu preciso ouvir da parte do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Fala com o teu servo, te ouve. Fala com a tua igreja, te ouve, ó Deus. Usa o teu servo, missionário, Emerson Nunes, ó Pai, para falar conosco a tua bendita palavra. Amém. Deixe assentar a igreja do meu coração. Puede sentarse, iglesia de mi corazón. Glória a Jesus. Querida igreja de Jesus, Querida iglesia de Jesús, eis aí a santa palavra de y Deus. ahí la santa palabra de Dios. O livro do Apocalipse Libro de Apocalipsis, é uma revelação de Deus, revelación de Dios, qual o Senhor deu ao apóstolo João que Dios dio al apóstol Juan, na ilha de Pátimo. la isla de Patmos. Deus ordenou a João Dios ordenó a Juan para que ouvisse o que esteja atento, para que esté atento, o que o Espírito Santo de Deus ia falar para ele, el Espíritu Santo hablaría a él, para ele anotar para anotar e escrever y escribir as coisas las cosas que estão escritas nesse livro, escritas en ese libro, as que aconteceram acontecieron passada, y pasadas, as que eram presente que eran presentes de daquela época aquella época. e depois desta Después de estas, hão de acontecer. irían a acontecer. Com a primeira vinda de Jesus Primera venida de Jesús sobre a terra, sobre la tierra, que cumpriu a sua missão, cumplió su misión, nascimento, nacimiento, morte muerte, e ressurreição resurrección, e ascensão aos céus, ascensión a los cielos. Jesus pega o livro da mão de Jesús Deus toma el libro de la mano de Dios, e recebe todo o poder nos céus e na terra. recibe todo poder en los cielos y la tierra. E com o sacrifício santo de Jesus na cruz, Sacrificio de Jesús en la cruz, Satanás foi vencido Satanás fue vencido pelo sangue do por Cordeiro. la sangre del Cordero. O diabo no Antigo Pacto Diablo del Antiguo Pacto perseguia o povo de Deus no Antigo Pacto, perseguía al pueblo de Dios en el Antiguo Pacto, usava suas obras malignas usaba sus obras malignas por meio de Baal, por medio de Baal, Dagon, Astarote, Dagón, Astaroth, fazia com que o povo de Deus hacía que el pueblo de Dios entrava em apostasia, entrara en apostasía, desobedecesse a Deus, desobedeciese a Dios, para depois ele acusar para acusar o pecado do povo de Deus, el pecado del pueblo de Dios, que pecaram contra que Deus. pecaban contra E Dios. Deus com sua ira Dios con su ira o castigava. castigaba. Mas Deus olhou para a terra, Miró para la tierra, não viu nem sequer um justo na terra, no hay un justo en la tierra, e mandou seu único filho, no su único hijo, para que todo aquele que nele que cresce todo aquel que creyese não pereça, perezca, mas tenha vida eterna. tenga vida eterna. Aleluia. E Jesus cumpriu essa missão, Dios cumplió esa misión. e o diabo caiu derrotado El diablo cayó derrotado sobre a terra. sobre la tierra. E naquele momento, Que el momento, ele muito furioso, muy furioso, sofreu essa derrota vergonhosa la derrota avergonzada diante do sacrifício de Jesus na cruz delante del sacrificio de Jesús en la e a cruz sua ressurreição. y su resurrección. Olha que Jesus diz para João aqui no Es lo Apocalipse. que Jesús dice en Apocalipsis. Não temas, João. No temas, Juan. Eis aqui aquele que morreu Aquí aquel que murió e ressuscitou y resucitó e tem a chave tiene la llave do inferno e da del morte. infierno y de la muerte. Satanás é tão El miserável diablo es tan miserable que nem a chave da casa dele ele tem, en la casa de la llave que Jesus tomou que Jesús tomó e o venceu y lo venció. e pisou em sua cabeça. Pisó en su cabeza.
Então, meus queridos irmãos e irmãs ouvintes, Queridos hermanos oyentes, de todo o Brasil e toda a terra, todo Brasil y la tierra, quando chegamos aqui no Apocalipse 17, nos vemos Apocalipsis 17. o dragão, El dragón ele recebeu, deu o poder à besta, dio poder a la bestia, porque ele se põe na areia do mar, diz a Bíblia. pone en la arena del mar, dice la Então, como Biblia. ele não pode mais acusar o pecado, No puede más acusar el que pecado. Jesus pagou o preço por nós, Jesús pagó el precio por nosotros. resta agora ele perseguir Estaba perseguido. os remanescentes Los remanentes da de doutrina de la Jesus, doctrina de Cristo, aqueles que creem no Evangelho de Jesus, creen en el Evangelio de Jesús, do novo pacto, del nuevo pacto, aqueles que creem em Jesus e que foi batizado, que creen y fueron que é bautizados, salvo em Cristo que Jesus, salvo en Cristo que tem a Jesús. missão agora Tiene la misión ahora, em pregar o Evangelho predicar el Evangelio a toda criatura. toda criatura. E a função do diabo é La función del diablo es tentar impedir intentar impedir que esse Evangelho do el reino Evangelio del reino seja pregado em todo o mundo. aplicado en todo el mundo. Porque como diz a Bíblia, a palavra de Deus, Dice la Biblia, palabra de Dios, quando esse Evangelho do reino el Evangelio del reino for pregado em todo o mundo, predicado en todo el mundo, em testemunho, en testimonio, aí virá o fim. ahí vendrá el fin. Então o diabo, El diablo ele vai perseguir o povo de Deus, seguirá al pueblo de Dios, vai perseguir a igreja la verdadeira, iglesia verdadera. ele vai usar a mesma astúcia Será la misma astucia que ele usou no antigo pacto, que usó en el antiguo pacto, usando os deuses estranhos, usando dioses extraños, corrompendo o coração dos homens, rompiendo el corazón de los hombres, corrompendo também o coração dos homens de Deus, el corazón de los hombres de Dios, para entrar em apostasia. para entrar en apostasía. Quantas lutas os profetas tiveram ¿Cuántas luchas profetas com tuvieron? aqueles que se apostataram da fé? Aquellos apostatados de la fe. Os profetas pregavam o evangelho de Deus, Profetas predicaban el Evangelio de Dios, exortavam o juiz de el Deus juicio de Dios, para aqueles falsos profetas que se corromperam. aquellos falsos profetas que se corrompieron. Assim, lá nos tempos de Jezabel, En los tiempos de Jezabel, nos tempos ali da Babilônia, tiempos de Babilonia, foi uma luta terrível. fue lucha terrible. Tudo isso era Satanás já por trás El disso. diablo iba detrás de eso. Só que agora no novo pacto, El nuevo pacto, o diabo usa essa nova estratégia. ¿sabes? Esa nueva Ele se estrategia, põe na areia do mar pone en la arena del e mar, convoca os seus aliados. convoca a sus aliados. Primeira besta que sobe do mar. Primera bestia que sube del mar, Ele começa já a preparar o caminho comienza a preparar el camino para a vinda do seu filho, para la venida de su hijo, que é o filho da perdição, filho de Satanás, hijo de la perdición y Satanás, que é o anticristo na terra. Cristo en la tierra, É a besta, a bestia, o imperador mundial das trevas. emperador mundial de las Só que ele tinieblas. não encarnou na terra ainda em físico, No encarnó físicamente, porque não é o tempo dele aparecer no ainda. es el tiempo de aparecer aún. Somente quando for pela vontade própria de Deus, Solamente cuando fue la voluntad de para Dios, cumprimento das profecias. cumplimiento de la profecía. Então aí agora o dragão, Ahora el dragón, com seus aliados, con sus aliados, começa a abrir o caminho para a vinda dele. les abría el camino para la Aí venida. como diz João, Como dice Juan, filhinhos, é já a última hora, que es la última hora, como ouviste que vem o anticristo, este que viene el anticristo, mas muitos se têm feito anticristos. muchos se hicieron anticristos. Então a besta que sobe do mar, La bestia que sube del mar, veio emergir do mar, que emergía del mar, que João tem aquela visão, Juan tenía aquella vem visión, aquelas 7 cabeças, con 7 cabezas, aqueles 10 chifres. aquellos 10 cuernos. Apocalipse, muitos livros deles Muchos libros de él, são alegóricos, São alegóricos. são simbólicos. Simbólicos. Tem passagens literais. pasajes literales, Quando você vê espadas, vê espadas, dragões, dragones, chifres, cuernos, monstros, monstros, não são literais. no son literales, São figuras de linguagem. son figura de Para lenguaje, Deus mostrar como que é a agressividade mostrar la agresividad terrível de Satanás. terrible de Satanás. Então ali o João vê a besta que sobe do mar, Juan ve la bestia que que tem sube del mar, 7 cabeças. con 7 O cabezas. significado dessas 7 cabeças Cada de esas 7 cabezas, propôs blasfêmias contra Deus, tá vendo? blasfemias contra Dios. É o que faz aí o mundo da política. Lo que hace el mundo de la Os política, reis los reyes, dos países comunistas, ateístas, países comunistas, que não ateístas, suportam o evangelho da verdade, soporta el evangelio que de la lá verdad, impõem leis Ponem leis. para que o evangelho não seja pregado lá, o sea, predicar el evangelio que ahí, lá mata os cristãos, matan cristianos, faz uma carnificina terrível, hacen una carnicería terrible, degolando os cristãos. degollando É o cristianos. que a Bíblia diz. Dice la Biblia, João escreve as coisas que tem visto, Cuando escribe las cosas que as has que visto, aconteceram, as que são presentes, são presentes, e as que depois dessas de acontecer. pues sucederá Já a vinda dos anticristos, la venida del desde anticristo a época da igreja primitiva, desde la iglesia veio primitiva, através dos imperadores romanos, a través de emperadores veio romanos, também através dos imperadores grego a macedônio, través de emperadores griegos macedonios, também no antigo pacto também, os anticristos do Antigo Testamento, Cristo del Antiguo já Testamento, perseguindo o povo de Deus, persiguiendo el pueblo de e Dios, promove blasfêmia contra Deus. de blasfemia contra Dios. Então ali vê emergir a besta que sobe do mar. Ahí emerge la bestia Mar que sube del mar. compreende nações, tribos, aletos e Mar, línguas. naciones, tribus y lenguas, Porque é dice. nisso que se manifestam os filhos de Deus, diz a Que se Bíblia, manifiestan los hijos de Dios e que se manifestam os filhos do diabo. y los hijos del diablo Então también. todo aquele que está debaixo do pecado, Todo está debajo del pecado, da corrupção, la corrupción. não são filhos de Deus. No son hijos de Dios, São criaturas criaturas enganadas por Satanás. engañados por Satanás. Passa a ser filho de Deus Pasa a ser hijo de quando Dios. se converte a Cristo, Se convierte a Cristo. aceita Jesus de coração Acepta a Cristo de corazón. e seus
seus nomes e suas vestimentas Su vestimenta. são lavadas São lavadas pelo sangue do Cordeiro. La sangre de un cordero. Usa os seus adeptos. Usa a sus adeptos. Usa aqueles que estão sendo escravos nessa Babilônia do mundo. Son esclavos de la Babilonia del Essa mundo. Babilônia do pecado. Babilonia del pecado. Escraviza eles nas drogas. Esclavizan las drogas. Escraviza eles nas Las prostituições. prostituciones. Escraviza eles na bebida alcoólica. La bebida alcohólica. Escraviza eles na televisão. La televisión. Nos jogos. Nos juegos. Toda corrupção do pecado. Corrupción del pecado. Então nós temos a missão de fazer o quê? ¿Tenemos la misión de qué? Pregar o evangelho do reino. El evangelio del reino. Aquele evangelho que Jesus pregou para El Nicodemos. evangelio que predicó para O Nicodemo. evangelho Jesús. do novo nascimento. Del nuevo nacimiento. Não é esses evangelhos que estão por aí, No es evangelio que está por das ahí. igrejas mundanas, não. En las iglesias mundanas. Que apoia o divórcio, Apoya divorcio. a política, a televisão, Televisión. as irmãs que se pintam, Irmãs que se as maquillan. irmãs que usam calça, Que usan pantalón. as irmãs que usam brinco nas Que orelhas, usan arete en las os orejas. irmãos que gostam de futebol, Que gustan de que fútbol. gostam de Hermanos. roupas escandalosas. De ropas Então, escandalosas. essas igrejas Esas iglesias. não são igrejas de Deus. No son iglesia de Dios. Essas igrejas Esas são iglesias. igrejas apóstatas. Iglesia apóstata. Essa igreja aliançada com a política, Aliada con política. como nós lemos aqui, se aliançou com os reis da terra. Eran con los reyes de la Igreja tierra. envolvida na política, Yo he leído la política. nas prostituições, Las prostituciones. tanto lá amor livre entre os homens. Amor libre entre hombres. Lá participa da ceia, o homem em fornicação, mulher em fornicação, Participa de la cena un no hombre en divórcio fornicación. segundo o casamento. Divorcio segundo Estão casamiento. lá com as suas pérolas, que significa as vaidades mundanas, Esas vanidades as mundanas. joias. Las joyas. Então isso não são igreja de Deus. Estas no son iglesia de São Dios. morada de demônio, como diz a Bíblia. Morada de demonios, como Estão dice la Biblia. montados na besta. Montada en la bestia. Então esse aí é o terceiro aliado do dragão. El tercer aliado del Porque dragón. primeiro vem a besta de 7 cabeças e 10 chifres. Primero fue la bestia de 7 cabezas y 10 Chifre cuernos. compreende poder, federações. Con el poder federación. Esses reis políticos Reyes políticos. do mundo inteiro, Del mundo que inteiro. são interligados Interligados ao anticristo. al anticristo. Estão preparando o caminho para a vinda dele. Preparando el camino Estão para su venida. preparando um cenário. Preparando un escenario. Você viu através Y otra vez. dessa pandemia que tivemos, Esa pandemia que hubo. desde os anos de 2020 Desde los años 2020. até 2021, de 2023, Hasta 2021, como 2023. Satanás fez um ensaio, ¿Cómo hizo un ensayo? né, promovendo leis. Promoviendo leyes. Quem não usar tal objeto Que está el objeto. não pode entrar no mercado, Puede entrar en el mercado. pode entrar na condução, Puede entrar en la conducción. só vai poder comprar alguma coisa No podrá comprar alguna se cosa. estiver com o objeto no rosto lá. Si estuviera con ese objeto en el Senão rostro. não pode. Si no, no puede. Até as igrejas foi fechada. Las iglesias fueron Então ali já cerradas. foi um sistema, Já foi um sistema. ensaio do anticristo, Ensayo del que ele anticristo. vai promover Promoverá. quando estiver no seu reinado. Está en su reinado. Então primeiramente está usando os protótipos deles, Usa sus prototipos. os anticristos. Os anticristos. E foi nessa época, época que se soube que supo quem era cristão de verdade quién era cristiano de e verdad. quem não era. ¿Y quién no era? Aleluia, glória a Deus. Gloria a Dios. Então, meus queridos irmãos e irmãs ouvintes Queridos hermanos oyentes. de todo o Brasil e toda a terra. Todo Brasil y la tierra. Então, a besta que subiu do mar La bestia que subió del está mar. com as suas 7 cabeças Sus 7 e cabezas. 10 chifres. 10 cuernos. O dragão vermelho. Dragón rojo. O que é o vermelho? Compreende o sangue. Comprende la sangre. É a matança. Matanza. Que é um assassino. Es un asesino. É o que diz a palavra de Deus. Dice la palabra de Que Dios. Satanás Satanás veio para matar e roubar e destruir. iba a matar, hurtar y destruir. Mas Jesus Jesús veio para dar vida. veio para dar vida. E vida com abundância. Vida con abundancia. Glória a Jesus. Então, meus queridos irmãos e irmãs ouvintes Queridos hermanos oyentes. de todo o Brasil e toda a terra, Brasil y la tierra. eis aí a profecia de La Deus, profecía de Dios. um alerta do Espírito Santo da verdade, Alerta del Espíritu Santo de verdad. através das Escrituras A Sagradas. través de la Escritura Sagrada. Então, essa primeira besta, La primera bestia. que é o sistema corrupto do mundo, Sistema corrupto del mundo. ali simboliza o ateísmo, Simboliza el ateísmo. marxismo cultural, Marxismo cultural. união homofetiva, União homofetiva, ideologia de gênero, ideologia de género, política, política, imperadores, imperadores, de países, ateístas e comunistas, ateístas e o comunistas, ecumenismo, são todo tipo de anticristo. tipos de anticristos. Cada monstro ali simboliza uma coisa, Cada monstruo es una cosa. simboliza um demônio Simboliza un que demonio. está enganando o povo Está engañando al pueblo. por meio medio da corrupção do pecado. Corrupción del pecado. Então, e agora, Y ahora, a primeira besta primera bestia. dá poder à segunda besta. Poder a la segunda E bestia. vi emergir da terra, subir da terra, Subir de la tierra. uma besta Uma bestia. que tem chifre semelhante Cuernos
Hablando a um semejantes cordeiro. a un cordero. Mas quando abria sua boca, Abría su boca, falava como um dragão. hablaba como dragón. Tá vendo? Quem que é esse daí? ¿Quién es ese de É ahí? o falso profeta. Falso profeta. É o sistema da corrupção, Sistema de corrupción. dos falsos De los líderes, falsos líderes, das falsas de religiões, falsas religiones, das igrejas que até parecem ser de Deus. iglesias que parecen ser de Eles Dios. falam de Deus, Hablan de Dios. muitos até ora, Hasta ahora, até mesmo acontece até mesmo milagres. saben milagros. Mas quando abre a sua boca, Pero cuando abre su boca, falava como dragão. habla como dragón. Os milagres que acontecem lá Milagros que acontecen não é ahí, os milagres de Jesus, no son milagros de é os Jesús. milagres da besta, Milagros de la bestia que vai son, descer fogo do céu. que hacen descer fuego del O cielo. fogo é um tipo de mover, El fuego es un movimiento, parece ser unção, parece ser unción. para línguas La estranhas, lengua extraña. e ora por revelação, Ora por revelación, e prega, Predica. parecendo ser um homem de Deus. pareciendo ser hombre de Dios. Traz um contexto histórico da palavra que parece uma bênção, Parece una bendición. mas a aplicação La aplicación, é só heresia. su herejía. Não prega contra a política, No predica contra não política, prega contra o adultério, ni contra adulterio, não prega contra as vaidades mundanas. contra vanidad mundana. Pelo contrário, Por el contrario, eles começam a distorcer comienza a distorsionar a verdade da doutrina. la verdad de la doctrina. São falsos mestres, Son falsos maestros, falsos doutores, falsos doctores. como diz Pedro. Como dice Pedro. São aqueles que diz Paulo também, Y es que dice Pablo, que nos últimos los últimos tiempos, alguns se apostatariam da se fé, apostatarían de la fe, dando ouvidos a espíritos enganadores espíritus e a engañadores, doutrina de demônio, doctrina de demonios, pela hipocrisia la hipocresía, de homens que falam mentira. hombres que hablan mentira. Então aí está a Bíblia falando, Está la Biblia explicando, aqui literalmente para nós, literalmente para nosotros. através de uma figura de linguagem, Hay una figura de mas lenguaje. está dizendo literalmente, Literalmente, quem são esses monstros, ¿quiénes son esos quem monstruos? são esses falsos ¿Quiénes profetas, son los falsos que eles profetas? são tão atrevidos, Son tan que atrevidos, são capazes de usar o nome de que Jesus, son capaces de usar a Jesús, semelhante como um cordeiro. semejante como el Quem cordero. representa o ¿Qué cordeiro? representa el É cordero? o Senhor Jesus Cristo. Señor Jesucristo. Então eles imitam algumas coisas de Jesus, Imitan algunas cosas de Jesús, mas distorcendo a palavra para enganar o povo. distorsionando para engañar al É aquele pueblo. mesmo demônio que foi lá no deserto, El mismo demonio que fue al desierto. como diz em Mateus capítulo 4, Mateo capítulo 4. que foi tentar Jesus no Fue deserto. tentar a Jesús al desierto. Ele não usou as filosofias gregas, não. Usó la filosofía griega, no. Ele não usou as filosofias do ocultismo, não. No usó ocultismo, Ele no. usou a própria palavra, Usó la propia palabra, próprios versículos da Bíblia, versículo de la Biblia, para tentar enganar para Jesus. intentar engañar a Mas Jesús. Jesus, que é o verbo que se fez carne, Eso del verbo que se hizo carne. venceu ele com o poder da sua palavra. Venció a través de su palabra. Vai-te, Satanás! Vete, Satanás. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, meus queridos irmãos e irmãs ouvintes, Hermanos oyentes, esse sistema do anticristo, sistema de anticristo, do falso profeta também, el falso profeta también, dessas igrejas mundanas, iglesias mundanas, eles estão abrindo um cenário também abren el escenario para a vinda do anticristo. para la venida del anticristo. Essas igrejas estão aliançadas Iglesias aliadas, com carnaval, un carnaval, essas igrejas estão aliançadas aliadas, com a união homoafetiva, unión homoafectiva, fazem casamento de gays, hacen casamiento de gays fazem casamento de y lésbicas, de lésbicas, pastores se diz ser pastor gays, pastor que dice pastor gay, pastoras lésbicas, pastoras lésbicas, são tudo sistema do anticristo. sistema del anticristo. Ali eles estão falando de Jesus, Hablan de Jesús, mas quando abria a boca, no abren la boca, falava como um dragão. hablaban como dragón, Essas igrejas pretas, iglesias negras, essas igrejas de luzes e fumaças, de luces y humo, essas igrejas escuras, iglesias oscuras, essas igrejas que parecem uma danceteria. parece una danza, Eles estão falando de Jesus, hablan de Jesús, parece de Deus, parece de Dios. mas quando abria a boca, Cuando abre la boca, é o dragão, es el dragón, é as coisas do mundo. cosa del mundo, Que as luzes e fumaça luces y humo, é usada onde? No mundo. es usado en el mundo. As coisas escuras simbolizam o quê? Cosas oscuras que É simbolizan, trevas. Tinieblas. Então quando abre a boca, cuando abre la boca, os seus frutos, Sus frutos são maus frutos. são malos frutos. Não tem fruto de arrependimento. tiene fruto de arrepentimiento, Sim, não tem fruto nenhum. ni fruto ninguno. E essas árvores são cortadas e lançadas aonde, diz a Son palavra? cortados, lanzados ¿dónde? No fogo. En el fuego. Então todos esses homens, Todos esos hombres esses aí que se apostataram, se apostataron, todos esses aí, esses líderes todos esos líderes dessas igrejas mundanas, de esas iglesias não mundanas, tem mais jeito para eles. no hay más oportunidad para Não ellos, tem mais salvação para no hay eles. más salvación para ellos. Porque já blasfemaram Ya blasfemaron do Espírito Santo. el Espíritu Santo. A Bíblia diz: A Bíblia diz, é melhor que não conheças a verdade Ustedes no conocen la do que verdad, conhecer e obedecer. conocer y no obedecer. Muitos deles um dia conheceram a verdade da palavra, Muchos de ellos conocieron un día la palabra de la verdad, conheceram a doutrina de Jesus, conocieron la doctrina de mas Jesús, se apostataram da fé se apostataron de la fe, e fez com que outras pessoas hicieron que otras personas se apostatassem. se apostatasen. Quantas almas desceu ao inferno
por causa dele. ¿Cuántas almas decían Está al infierno por gemendo él? agora no Hades lá por causa dele. ¿Quién viene del Hades ahora Porque ele por causa de él? blasfemou contra o Espírito Santo, ¿Quién blasfemó contra el Espíritu Santo? distorcendo da Bíblia, Distorsionando la Biblia. distorcendo a palavra do Y Senhor. la palabra del Señor. Então esses daí, Esos de ahí, como diz Pedro, como dice Pedro, estão em cadeia de escuridão, en cadena de oscuridad, reservado reservada para o dia do juízo. para el día del juicio. Então, meus queridos irmãos e irmãs ouvintes, Queridos hermanos oyentes, de todo o Brasil e toda a terra, todo Brasil y la tierra, aí está a mensagem bem clara un mensaje bien claro. da palavra de Deus. La palabra de Dios Só vai para o inferno se quiser, va para el infierno si porque quisiera. aqui a palavra está sendo pregada não só no Brasil, La palabra está siendo predicada no solo en Brasil, mas no mundo inteiro. más en el mundo entero. Quantos países agora ¿Cuántos países ahora estão ouvindo a palavra? están oyendo la palabra? Tem uns que até da República Federativa está ouvindo também. Hasta República Federativa está oyendo. Não vai ter desculpa. Tá lá na rádio lá. Está en la radio ahí. Eles estão ouvindo também ¿Están escuchando a también doutrina do Senhor, la doctrina del estão Señor? conhecendo a verdade. Conociendo la verdad. E no último dia, En el último día, Deus não terá o culpado Dios no tendrá por por culpable inocente. al inocente. Tá vendo? ¿Está viendo? Jesus está falando. Jesús está hablando. Não é o missionário Emerson Nunes que Es el fala, misionero Emerson Núñez mas que sim habla. o Espírito Santo Es de el Espíritu Deus Santo de Dios. que fala em minha boca. Abre mi boca. Então, meus irmãos, essa besta que subiu da terra, Esa bestia que subió de la que é tierra, o sistema do falso profeta, sistema del falso que profeta, está abrindo o caminho também abriendo el camino también para a vinda do anticristo. la venida del anticristo. Tanto é que ele só prega sobre o anticristo. Tanto que predica sobre el Ele anticristo. só prega que está esperando o anticristo. Se lo predica a quien está Porque esperando já al são anticristo. deles mesmo. Por son de ellos A mismos. igreja de Cristo não está esperando o anticristo. Ese Cristo no espera A al igreja de Cristo anticristo. está esperando Jesus Cristo vir arrebatar Está esperando a do Jesucristo. som da última trombeta. Arrebatar con el sonido de trompeta. Aleluia, glória a Deus. Então agora todos esses aliados do dragão. Todos esos aliados del dragón. Aí vem o terceiro aliado do dragão, El tercer aliado del dragón. que é a mulher montada na besta. Mujer montada en la Quando bestia. nós lemos aqui no Apocalipse 17, Apocalipsis 17. é uma profecia que vai se cumprir La profecía que se va a no cumplir. período dos juízos de El Deus, libro de juicio de Dios. que vão ser derramados sobre a terra, Derramado sobre la tierra. depois de Jesus levar os seus escolhidos para o céu. Cristo llevar su escogida al cielo. Só que aqui está mostrando o que vai acontecer Mostrando qué va a com acontecer essas igrejas mundanas, con esas iglesias com mundanas. esses líderes mundanos. Esos líderes mundanos. Olha o que diz a Bíblia aqui, Mire qué dice la Biblia. uma profecia. La Isso profecía. aqui é uma profecia que vai se cumprir. La profecía que se cumplirá. Olha o que diz: e veio dos 7 anjos Vinieron los 7 que ángeles. tinha 7 taças. Tenían 7 copas. Olha o que diz: falou comigo dizendo: Que habló conmigo diciendo. vem Ven. e mostrar-te, dizendo-me, Diciendo. vem Ven. e mostrar-te a condenação Te mostraré la da sentencia grande prostituta de la gran ramera. que está sentada, que está sobre muitas águas. Sentada sobre muchas aguas. Quem é as águas? ¿Quiénes son las aguas? Quem é o mar? ¿Quién es el Do mar? Apocalipse 17. Apocalipsis 17. É os povos, Son los pueblos. nações, tribos e línguas Son tribus y que dão lenguas do ímpios, que van al que impío, dão apoio ao pecado. que apoyan el pecado. Então aqui já está se falando. Ahí está hablando. A mulher montada na besta, Mujer montada en la qual o bestia. seu líder é Satanás, é o anticristo. Su líder es el anticristo. As falsas igrejas, Falsas que iglesias. está no meio dos povos, nações, tribos e língua, De pueblos, naciones y lenguas. pregando o falso evangelho. Predicando el falso evangelio. Tá vendo? ¿Está viendo? Meio das águas. Meio das Não é águas. das águas santificadas de Deus, não. No es en las aguas santificadas. Das águas do mundo, Las aguas del mundo. do mar do pecado. Mar y pecado. Aquele mar que afoga. Aquel mar que ahoga. Mas você que está sendo afogado nesse mar, nessas águas, Está siendo ahogado en esas aguas. Jesus agora está com as mãos estendidas para você agora. Jesús está con las manos extendidas para usted Assim ahora. como Jesus salvou Pedro Así como salvó a Pedro. de se afogar naquele mar, De ser ahogado en el mar. Jesus, através dessa palavra, A través de esa palabra. está estendendo as suas mãos agora Extendiendo sus manos ahora. para salvar você Para salvar a usted. desse mar da corrupção e do pecado. De ese mar de la corrupción y del pecado. Mostrar-te-ei Mostraré a condenação dela. la condenación de ella. Igrejas sem Deus, Iglesias sin Dios. igrejas sem santificação, Sin santificación. igrejas mundanas Iglesias mundanas. não produz salvos, Produce salvos. mas sim condenados. Sí condenados. Olha o que diz mais a palavra de Deus. ¿Qué más dice la palabra de Está Dios? sentado sobre a besta, Sentado sobre la bestia. muitas águas, Muchas aguas. o qual se prostituíram com os reis da terra, Se prostituyeron con los reyes de la e os que tierra. habitam na terra Los que habitan en la tierra se embebedaram com vinho se bebieron con vino da sua prostituição. de su A prostitución. Bíblia fala
fala La Biblia dice acerca do dragão, acerca del dragón, da besta do mar, de la bestia del mar, da besta da terra. de la bestia de la tierra. São agressívicos, Son específicos, perseguidores, perseguidores. que mataram literalmente. Mataron literalmente. Agora a morte dessa mulher é pior do que eles mataram literalmente. La muerte de esa mujer es peor de lo que es literal. Estão matando espiritualmente, Matando espiritualmente com sua sedução. con su seducción. As igrejas mundanas, Iglesias mundanas, as igrejas do anticristo, iglesia de anticristo. eles não pregam a doutrina da santificação do corpo, alma e espírito. No predica santificación, cuerpo, alma, espíritu. Eles não pregam o reino do céu. No predica el reino del cielo. Ele prega o reino da terra. Predica el reino de la Só tierra. prega paz. No predica paz Só prega bênção financeira. y bendición financiera. Só prega curas divinas. Curas divinas. Mas não trabalha Mas no trabaja na regeneração en la regeneración da disciplina de la disciplina dos seus membros. de sus miembros. Lá está tudo livre. Allá está todo libre. Lá os pastores querem a igreja cheia, Los quieren la iglesia llena, porque gera lucro. porque genera Eles não lucro. querem pregar a verdade, No quieren predicar porque eles verdad, não têm o Espírito Santo. pues no tienen Espíritu Aqui Santo. está mostrando quem é o líder dessas igrejas mundanas. Que muestra quién es el líder de esa Elas estão iglesia. sentadas sobre a besta. Está sentado sobre la O bestia. líder delas é o anticristo. El líder es el É o anticristo. dragão vermelho, é Satanás. El dragón escarlata, É a Satanás. segunda besta, o falso profeta, Segunda bestia, el falso que profeta. tem chifre como Tiene cordeiro, cuernos como cordero. mas quando abria a boca falava como dragão. Cuando abre la boca habla como dragón. Olha o outro sistema que essas igrejas estão usando. El sistema que están usando A las Bíblia iglesias diz sobre o falso profeta, dice sobre el falso que profeta. tem chifre como Tiene cordeiro, cuernos como mas cordero. quando abria a boca falava como dragão. Cuando abre la boca habla como E tem dragón. mais. Hay más. E foi-lhe dado o espírito da imagem da besta, Te da el espíritu y imagen de la bestia. para que a imagem da besta falasse Que la imagen hablase. e fizesse que fossem mortos Dice que fuesen muertos todos aqueles que não adorassem a imagem da besta. todos los que no adorasen la imagen de la bestia. Isso já está acontecendo em nossos dias. Ya sucede hoy eso. Vai acontecer mais Va a suceder más. no tempo da grande tribulação. Tiempo de la gran Mas tribulación. os anticristos Os anticristos das igrejas mundanas Iglesias mundanas já estão impondo essas leis. están imponiendo esas leyes. Igrejas que antigamente eram de doutrina, Que antiguamente era de doctrina. eram de Deus, Eran de Dios. já estão com esse sistema da imagem da besta. Están con el sistema de la imagen de la Olha os bestia. telões nos altares dessas igrejas. Miren los telones en las Olha as pantallas. televisão no meio dessas igrejas. Las televisiones en medio de iglesias. Através das filmagens da besta. A través de video de la bestia. Das transmissões ao vivo como se fosse televisão. Transmisión al vivo como si fuera Olha que diz televisión. aí, foi dada espírito da imagem da besta El espíritu de la imagen de la para que a bestia. imagem da besta falasse. La imagen de la bestia Tá hablase. vendo você que tá aí? ¿Está viendo usted ahí? Por meio da internet? Por meio da internet. Vendo essas lives da internet? Esos lives de internet. Ah, mas lá tá pregando doutrina. Está predicando Você doctrina. esqueceu que Jesus falou? Olvidó lo que Cristo Que dijo. nos últimos tempos, um dos maiores sinais da tua Una vinda, de las mayores señales de su venida. surgiria falsos cristos, Surgiría falsos cristos. falsos profetas, Falsos profetas. com tão grandes sinais, Tan grandes que señales. se capaz enganaria Que si fuera capaz até engañaría os escolhidos de Deus. hasta los escogidos de Quem Dios. são os escolhidos de Deus? ¿Quiénes son los É escogidos os de Dios? crentes mundanos? Creyente mundano. Não, é os crentes verdadeiros. Creyente verdadero. Então, para ele cativar um crente verdadeiro, Para cautivar un creyente ele verdadero. vai pregar doutrina mesmo, A predicar doctrina como misma. nós pregamos aqui, Como predicamos mas aquí. por meio da imagem da besta. Por medio de la imagen de la bestia. Então Deus não está aprovando isso. Dios no está probando eso. Vocês estão aceitando a marca espiritual da besta, Acepta la marca espiritual de la bestia. aceitando em suas mentes Aceptando em e sua mente. compartilhando, dando posse com suas mãos Compartiendo con su a mano. esses enganadores. Esos engañadores. Muitos deles já sabem. Muchos saben. Eles escutam as pregações qual prega aqui Escuchan predicaciones como pelo estas. Espírito Santo, Pelo Espíritu mas Santo. continua na teimosia. Pero continúa Então eu terco. estou livre do sangue deles. Entonces estoy libre de la sangre de Antes não ellos. sabia, Antes no mas sabía. agora sabe. Agora sabem. Então com a teimosia. Entonces están Estão tercos. debaixo da desobediência a Deus. Debajo de su Eles obediencia. estão como Saul. Como Saúl. Não tem mais a presença de Deus. No tiene más presencia de E Dios. começaram no Espírito Comenzaron en el e Espíritu. terminaram na carne. Y terminaron en la carne. Foi dado o Espírito da imagem da besta para que falasse. Fue dado el Espíritu la imagen de la E bestia. fizesse que fossem mortos Dijese que fuese muerto. todos aqueles que não adorassem a imagem da besta. Para que no adorasen la imagen de la bestia. Tá vendo essas igrejas que eram de doutrina? También esas iglesias que eran de doctrina. Agora se tornou Babilônia. Tornó Babilonia. Se tornou igrejas mundanas. Iglesias mundanas. Olha, se você quer... tem um pregador de doutrina lá. Hay predicador de doctrina ahí. Tem um remanescente dessa doutrina lá ainda lá. Un remanescente de la doctrina ahí. Que logo Deus vai alcançar e tirar ele de lá. Luego Dios va a alcanzar y sacar Que de está ahí. pregando a verdade lá. Está predicando la verdad ahí. Olha só, se você quiser pregar
aqui na igreja agora, Usted que quisiera predicar ahora, você tem que aceitar as transmissões ao vivo daqui da igreja. tiene que aceptar las transmisiones al vivo de aquí de la Se você iglesia. quiser pregar aqui agora, Quisiera predicar você ahora, continuar sendo obreiro, continuar siendo obrero, continuar sendo evangelista, siendo evangelista. você tem que pregar, as pessoas veem você no telão. Tienen que verle en la pantalla a Tem uma usted, visão melhor. una visión mejor. Aí ele não aceita. Ahí él no Assim, acepta. não, que eu aprendi com o meu líder, que era um homem de Yo Deus, aprendí con mi líder un hombre de Dios. pregou e viveu a doutrina do céu, Vivió la doctrina del cielo, usada pelo Espírito Santo. usada por el Espíritu E Santo. isso era a imagem da besta. Esa es imagen de la O dia bestia. que isso entrasse na El igreja, día que se entrase en la a iglesia, igreja ia ser derrotada. la iglesia iría a ser O que derrotada. é que eles fazem? ¿Qué hacen? Vou lá e corta aquele irmão, Va y cortan al hermano, tira aquele irmão de pregar, quita a aquel hermano isola ele, y asólalo, humilha ele, humilla a él. e muitos ficam até abatidos Y muchos quedan e abatidos até morrem espiritualmente y mueren de espiritualmente ver a situação que está de ver la situación que e não está. pode fazer nada. No puede hacer nada. Então é um cumprimento da palavra. Está cumpliendo la E palabra. fazia que fossem mortos todos aqueles que não adorassem a imagem da besta. Hicieron que fuesen muertos todos aquellos que no São adorasen. esses irmãos Esos hermanos que não estão adorando, que no están que adorando, não se prostraram a Baal se ainda. postraron a Baal aún, Então vocês estão matando eles espiritualmente. están matando Estão espiritualmente, querendo matar a obra de Deus na vida deles. quieren matar la obra de Dios Aí en su quando vida. nós chegamos aqui no Apocalipse 17, Apocalipsis 17, aí Deus chega na paz dizendo, 18, ahí Dios dice hasta el 18, sai dela, povo meu. "Venga, pueblo mío, es luz, Eles estão no sistema do anticristo, es un sistema del anticristo, o sistema da besta. sistema de la bestia. E Jesus agora está te falando, meu irmão, minha irmã. Jesús está hablando ahora, hermano, Sai hermana, dela, povo meu. sal de ella, pueblo mío. Olha o que diz a palavra do Senhor, La palabra de Dios que continua dizendo: continúa diciendo, os quais se prostituíram ¿cuáles se prostituyeron? com os reis da terra, Los reyes de la tierra, e os que habitam na terra embebedaram habitan en la tierra y com mergaron vinho da sua prostituição. del vino de su prostitución. Essa prostituição que Jesus está falando aqui Esa fornicación que Jesús é habla uma aquí outra igreja, es otra iglesia, qual também era de Deus. también era de Dios. Alguns anos atrás, Años atrás que teve um grande avivamento na terra, tuvo un gran avivamiento en la mas tierra, também se corrompeu com o divórcio, también se corrompió con se divorcio, corrompeu com a política, con política, se corrompeu com a televisão. con la televisión. Então esses daí, os reis da terra, Eso ahí los reyes de la é as tierra igrejas E las que iglesias deram as mãos à que política, dan las manos a la se política, embriagou se embriagaron com a sedução do pecado, la seducción del pecado, com a ganância ao dinheiro. ganancia al dinero. E olha o que diz a palavra de Deus: Y la palabra de Dios, não se embriagueis com no vinho, embriaguéis con vino, porque há contenda, porque hay contienda, mas enchei-vos mas llenaos do Espírito Santo de Deus. del Espíritu Santo de Dios. Glória a Deus, glória a Jesus. E se embriagaram com vinho da contenda, Se embriagaron con vino de com contienda, vinho da sedução do pecado. vino de seducción del pecado, Homens que resistiam o pecado, hombres que resistieron al pecado, resistiam as perseguições, las persecuciones, mas diante da sedução delante de la seducción, que os falsos profetas promovendo a eles, falsos profetas promoviendo do dinheiro, del dinero, da fama, de la fama, das coisas mundanas, de cosas mundanas, eles não estão resistindo. no están Mas resistiendo. o que tem o Espírito Santo Y resiste, tiene el Espíritu Santo que é resiste, sujeito a Deus, sujeta a Dios, e ouve a tua voz, oyen su voz, e se afasta apartam das falsas doutrinas, la falsa doctrina. e o Senhor El Señor pelejará por vós. peleará por ustedes. Diz a Bíblia: Dice la Biblia, sujeitai-vos a Deus, sujeitaos a Dios, resistir o diabo, resistir al diablo, e ele fugirá de y vós. él huirá de vosotros. Se constituíram. Se prostituyeron. A igreja é a noiva La iglesia es la novia de Cristo. de Cristo. Mas quando ela se apostata, Pero cuando se apostata, desvia do caminho da verdade, se desvía del camino de la se verdad, torna uma se meretriz. vuelve una meretriz, Começou a se prostituir com as profanação do mundo. prostituyéndose con la Se profanación del mundo. aliançou com a política. Se alió con política. Deus não está no meio da política. Dios no está en medio de política. Ah, mas no Antigo Testamento Daniel foi governador. Pero Daniel fue gobernador. José foi governador do Egito. José gobernó también Egipto, parte. Ah, mas você já viu lá o contexto? Pero vio el contexto. Que Deus fala para Samuel Que Dios dice a Samuel. que Deus sempre foi o rei do povo dele. Dios siempre fue el rey del pueblo de él. E o povo queria um rei. El pueblo quería un rey. Então não foi Deus que colocou o rei. No fue Dios quien colocó Foi el rey. pedido do povo. Un pedido del pueblo. Não foi o pedido de Deus. No fue un pedido O de que Dios. Deus falou para Samuel? ¿Qué Dios habló a Que Samuel? estava triste. Estaba triste. Não fique triste, meu servo. Lo que es triste, mi Eles siervo. não estão rejeitando a você. No están rechazando a usted. Estão rejeitando a mim. Están rechazando. Eles querem o rei. Quieren rey. Vamos dar o rei para eles. Daremos rey a Esses ellos. reis vão destruir a vida deles.
Esos reyes destruirán su vida vão escravizar y eles. los esclavizarán. Deus avisou. Dios avisó. E quando chegou no novo pacto, Cuando llegó el nuevo pacto, que Jesus, todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra, todo poder fue dado en los cielos y la tierra. nenhuma das igrejas se aliançou com política más. Ninguna de las iglesias salió con Os política. políticos que lá estavam na política, Políticos que están en como política, foi Zaqueu, como fue Saqueo, como foi Mateus, Mateo, saíram de lá salieron de ahí e tornaram servo de Cristo Jesus. volvieron un siervo de Cristo Jesús. Aleluia, glória a Deus. E a igreja, por não aliançar com a política na época, No aliarse con política en la época, eram perseguidas, fue perseguida era martirizada. y martirizada. Somente aquelas que se apostataram, Aquellas apostatadas, que entraram no ecumenismo, ecumenismo, que aceitou a política, aceptó la que política, não era perseguida. no era perseguida. Aquilo lá é dos falsos profetas mesmo. Desde los falsos É por profetas, isso que João diz: es lo que Juan dice. filhinhos, Hijitos, eles saíram de nós salieron de nosotros, porque não eram dos nossos. pues no eran de los nuestros. Porque se fossem dos Si nossos, fuesen de los nuestros, continuaria conosco. continuarían con nosotros. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Então esses são os reis da terra. Son reyes de la tierra São os ellos. políticos. Políticos, São os pastores políticos pastores que políticos, estão no altar, que están en el está altar, pregando, predicando, está louvando. alabando, Mas é como diz a Bíblia: como dice la Biblia, esse povo ese pueblo me honra com os lábios, me honra con los labios, mas o coração deles corazón de ellos estão longe de mim. está lejos de mí. E se embebedaram com vinho, aí se embebedaram. Se embriagaron con vino Estão ellos. todos embriagados. Están todos embriagados. Esses pastores estão todos bêbados, Pastores todos bebidos espiritualmente. espiritualmente. Um bêbado, uma pessoa embriagada. Embriagado. Quem era do mundo que bebia sabe como que é. Que el mundo sabe qué Tem es. noção de alguma coisa? Tiene noción de alguna cosa. Quando está embriagada, Cuando está embriagado, fala coisa com coisa. esa cosa por cosa. Muitas vezes pode até morrer atropelado ou cair. Puede estar morir atropellado, E caer. não sabe nem do que aconteceu. No sabe ni lo que A sucedió. mesma coisa está esses pastores Lo mismo con los que pastores. se lançaram com a política. Salieron con política. Estão todos bêbados e embriagados. Están todos Na embriagados. falsa doutrina. La falsa doctrina. Não tem mais a direção de No Deus tienen dirección de Dios. sobre a santificação, Sobre la santificación. sobre a doutrina do Senhor. Sobre la doctrina de Porque eles Dios. não têm noção mais. No tienen más noción. Estão embriagados Están embriagados. pelo vinho da sedução do pecado, El vino de la seducción del pecado. pelo vinho das falsas El igrejas, vino de las falsas iglesias. pelo vinho das De las heresias, herejías. dos falsos De los profetas, falsos profetas. das igrejas mundanas. Iglesias mundanas. Então todos esses que estão na política, Esos que están en política. eles não têm Deus. No tienen a Dios. São falsos profetas Son falsos profetas. e são enganadores. Y engañadores. E vocês agora Entonces ahora, que estão ouvindo essa mensagem, viendo este mensaje, Deus fala: se aparte dos Dios tais. dice, se aparte de los Se tales. alguém vier convosco Si alguien va con ustedes, que não traz essa doutrina, trae esta doctrina, não recebais em casa. no lo recibáis en E casa. você está recebendo em casa Usted está recibiendo en casa. essa doutrina falsa desses falsos profetas, Doctrina falsa de los falsos profetas. desses homens que estão na filmagem da besta, De hombres en la vida de la bestia. por meio da internet, Por medio de internet. por meio do YouTube também. De YouTube también. Estão lá assistindo as pregações desses falsos profetas. Teniendo predicación de los falsos Algo profetas. que tá- Vocês estão todos embriagados. Están todos embriagados. Essas mulheres cantoras, se diz ser cantora, Mujeres cantantes. do divórcio, segundo casamento, Divorcio segundo casamiento. que Jezabéis, Isabeles. salto alto, roupa curta, Taco alto, ropa corta. roupa transparente. Ropa transparente. É infiel, muitas delas infiéis aos seus maridos. Mujeres infieles a su Já marido. se separaram e casaram com outro e com outra. Parados y casados con otra. Estão embriagados com a sedução delas. Embriagados con la seducción de ella. Na prostituição espiritual Fornicación espiritual. e também na literal. También la literal. Tá vendo? Do pecado sexual. El pecado sexual. Então tá aí, estão todos embriagados Están todos embriagados. com o vinho da sedução. El vino de la seducción. Então Deus está falando: sai dela, povo meu. Dios dice, sal de ella, pueblo mío. Porque outra vez vereis a diferença Podéis ver la diferencia entre o justo e o ímpio, el justo y el impío. entre o que serve a Deus e o que não serve. Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Glória a Deus, glória a Jesus. Aí agora João tem mais uma visão. Juan tiene una visión más. Levou minha espírito a um deserto Llevóme al desierto en e espíritu. vi a mulher sobre uma besta La mujer sobre una de bestia, cor escarlata. color escarlata, Estava cheio de nome de blasfêmias. llena de nombre de E blasfemia, tinha 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabezas y 10 cuernos. Está vendo as blasfêmias? Vino las É a blasfemias. junção da igreja
La función de la que se iglesia apostatou que se apostató com o mundo. con el mundo. Não tem mais diferença. No hay más diferencia. A igreja está ponendo até o vinho, meus irmãos beber vinho, cachaça. Hasta pone el vino para beber ahí. Está ponendo até as músicas seculares. Hasta música secular. Essas falsas igrejas, a junção delas é aliançado com o pecado, Aliadas con el pecado. Estas aliançado iglesias. com o mundo. Aliadas con el mundo. Já não tem mais separação. No hay más separación. E o que diz a Bíblia? ¿Qué dice la Biblia? Bem-aventurado o varão Bienaventurado el varón. que não anda segundo o conselho dos ímpios, No anda según el consejo de nem impíos. se detém no caminho dos Ni en pecadores, camino de pecadores. nem se assenta Ni se nas sienta rodas dos escarnecedores. rueda de Então escarnecedores. Deus manda nós se separar Dios nos manda a separar do mundo do pecado. el mundo del pecado. Não comuniqueis com as trevas, Comuniquéis con las com as tinieblas. coisas infrutuosas das trevas, Cosa infructuosa de las mas tinieblas. antes condenai. Antes condenadas. Mas as igrejas mundanas, Iglesias mundanas. as igrejas sem Deus, Sin Dios. está aliançado com o mundo, Está aliada con el mundo. está aliançado com o pecado. Aliado con el pecado. Então esses são quem? São os adúlteros. Son los adúlteros. Que diz a Bíblia em Tiago capítulo 4. Dice Santiago 4. O apóstolo São Tiago diz: Apóstol Santiago dice: adúlteros e adúlteras, adúlteros y não adúlteras. sabeis que a amizade do mundo ¿Sabéis que la amistad con é el mundo inimizade contra Deus? es enemistad contra Dios? Então são inimigos de Deus. Son enemigos de Dios. Por isso que se prostitui Por eso se com prostituyen. essa meretriz aí. Esses falsos profetas. Não, nós que diz a Bíblia, irmãos, pode louvar a Deus que ele merece. Puede louvar a Pode Dios. louvar a Deus. Glória a Jesus. De cor escarlata, De color que escarlata, estava cheio lleno de abominações. de abominaciones. Tá vendo? ¿Está viendo? Cheio de nome de blasfêmia. Tiene el nombre de blasfemia. Essas blasfêmias que eles fazem, Blasfemias que essas hacen. heresias, Herejías. essas músicas profanas, Músicas profanas. que dá apologia ao criminalidade, Apología al crimen. da apologia à sexualidade, à prostituição. Apología a la sexualidad y É tudo prostitución. blasfêmias Todo blasfemias do mundo. del mundo. E crentes que estão aliançados lá. Creyentes que están As aliados. igrejas que estão no meio do carnaval. Iglesias que están en medio del carnaval. É tudo blasfêmia. Todo blasfemia. É a mulher montada na besta. Mujer montada en la bestia. Onde muitas coisas dançando no carnaval. Muchas cosas danzan en Você acha carnaval. que isso é de Deus? ¿Cree que es de Dios? Esta é a mulher Es la mujer montada na besta. montada en la bestia. Mulher simboliza igreja. Mujer simboliza Aqui não é a iglesia. igreja de Cristo. No es iglesia de Cristo. Aqui é a igreja do diabo. La iglesia del É diablo. a igreja apóstata. Iglesia Que apóstata. não tem Cristo como No cabeça. tiene a Cristo como cabeza. E olha o que diz mais a Bíblia no verso 3. Miren el verso 3. E cheia de nome de blasfêmia, tinha 7 cabeças e 10 chifres. Llena el nombre de blasfemia y tenía 7 cabezas y 10 Presta cuernos. atenção. Presta atención. A igreja aliançada com os reis da terra. La iglesia alianzada con el rey de la tierra. Aí aqui no final do versículo, Y al final del versículo as cabeças têm 10 chifres e 7 cabeças. tiene 7 cabezas y As 10 7 cuernos. cabeças que são as federações. Son las federaciones de las Os 7 cabezas. líderes comunista, ateísta, Líderes comunistas y ateístas. economista, ecumênico. Ecuménicos. São todos esses daí. Todos ahí. E os chifres são os poderes, reis, Los presidentes, cuernos son los poderes que reyes y são presidentes. aliançados com essas igrejas. Aliados con esas Os iglesias. políticas. Políticas. Tá vendo? ¿Está viendo? De quem são os poderes, o poder que essas igrejas têm? El poder que esas iglesias Pode tienen. ter poder executivo de dinheiro Puede tener el poder e o ejecutivo. poder da besta El poder de la para bestia. seduzir o povo. Para seducir al Os pueblo. pregadores que lá estão Predicadores que están ahí. seduz o povo Se dice el pueblo. com esse vinho da prostituição. Con esse vino de la Não é prostitución. com a unção de Deus. No es con la unción de Dios. Seduz o povo a se convencer a aceitar suas falsas doutrinas. Seduce al pueblo a aceptar su falsa E se doctrina. embriaga com o sangue dos santos. Se embriaga con la sangre de los Mas todos santos. estão embriagados Todos están embriagados. e não conseguem entender No entienden a doutrina do Senhor como é la pregada doctrina del Señor predicada dentro da palavra de Deus. dentro de la palabra de Dios. Aí eles começam a falar agora. Comienza a hablar ahora. Essa doutrina que o missionário Esa prega, doctrina que el misionero isso predica é usos e costumes. son usos y costumbres. Isso é costumes. Son costumbres. Ah, isso é legalismo. El legalismo. Nós estamos na graça. Estamos en la Então eles gracia. começam com palavras persuasivas, Palabras persuasivas. embriagar o povo para que aceite essas falsas doutrinas. Embriagar al pueblo para aceptar la E eles falsa têm doctrina. chifre como cordeiro. Eles falam de Jesus, falam de Deus, Habla de Jesús de Dios mas de maneira distorcida. de manera Porque é distorsionada. Satanás que está falando em suas bocas. Pues Satanás hablando en su boca. No meio dessas igrejas está o comércio. En medio de estas iglesias hay Até os comercio. seus grandes eventos, Sus grandes eventos. as pessoas têm que pagar. Las personas tienen que pagar. Cobra para poder entrar na igreja. Cobra para entrar a la Tá iglesia. vendo? ¿Está bien? É venda de livro, de CDs, Venta de libros y venda de CDs. Bíblia dentro da igreja. De Biblias en la Isso iglesia. é tudo errado. Es equivocado. Quem é o anticristo? ¿Quién es el O anticristo? enganador. El engañador. Aquele que se opõe contra Cristo. Aquel que se opone contra E Cristo. todo aquele que distorce a verdade da palavra Todo que distorsiona la é um palabra. tipo de anticristo. Es un tipo de Por isso anticristo. que João diz: Por eso Juan dice, provai os espíritos se são de Deus. todos los espíritus sí son de Dios. Porque há muitos falsos profetas na terra. Muchos falsos profetas en la tierra. Você está vendo essa igreja? Está viendo esta iglesia Cheia de comércio. llena de comercio. É venda de chaveiro, venda disso e aquilo. Venta
Planeta Llavero y esto está contra a palavra do Senhor. es contra la palabra de Não Dios. está sob a liderança de Jesus Cristo. No está bajo el liderazgo de Está sob a Jesús. liderança do anticristo. É uma Babilônia Es também. una Babilonia O también. que está escrito na palavra do Senhor? Está escrito en la palabra de Dios. Quando Jesus Quando Jesus expulsou os cambistas do templo. Expulsó los cambistas del templo. Está escrito: Está escrito. a minha casa é casa de oração, Casa es casa de oración. não é casa de venda. No es casa de É a ventas. Bíblia que está falando. La Biblia lo dice. Você vai contra a palavra do Senhor? Es contra la palabra de Então Dios. são esses daí, eles se embebedaram com o vinho da prostituição, da profanação. Eles- Profanaram o templo de Deus. Se embriagaron y profanaron el templo de Dios. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Hermanos y hermanas, e continuando lendo, continuando no leyendo, verso 4, versículo 4. e a mulher estava vestida de púrpura, Mujer vestida de de púrpura escarlata, y escarlata, adornada com ouro, adornada con oro, com pedras preciosas, piedras preciosas, pérola, perlas. tinha na sua mão En su mano tenía cálice de ouro, cáliz de oro, cheio de abominações lleno de e da abominaciones imundícia y de la inmundicia da sua prostituição. de Tá su vendo? fornicación. Quem é essa mulher? Falsa igreja. ¿Quién es la mujer? La falsa Simboliza iglesia. também o templo da idolatria. Templo de la Mãe idolatría. das Mulheres, de lá surgiu essas falsas igrejas. Surgieron esas falsas iglesias. A mulher vestida de púrpura, Mujer vestida de púrpura, vestes preciosas, vestiduras preciosas, vestes mundanas, Mundanas. para se aparecer. para parecerse. Olha o que diz a Bíblia, Mira la Biblia. lá no Antigo Pacto. En el Antiguo Pacto. Deus, quando falou com Jacó, Cuando Dios habló con mandai Jacob, que as mulheres manda que las mujeres tirar os deuses estranhos das suas orelhas, tiren los dioses extraños de que sus são os orejas. brincos, Son los aretes, as argolas, Argollas. as pinturas. pinturas. Então essas igrejas que estão com essas práticas, quem é aqui, ó? ¿Quién es aquí? É a igreja de Cristo? ¿La iglesia de Cristo? Não é. No es. É a igreja de Jezabel. Iglesia de Jezabel. Aqui, ó, estava vestida de púrpura. Vestida de púrpura. Tá vendo? ¿Está viendo? E escarlata, uma cor roxa, né? Color rojo. Mas aquela cor roxa que fala aquela cor de sedução. Es color de seducción. Muitas vaidades, Muchas vanidades. pérolas, Perlas. joias, Joyas. os brincos das orelhas, Y arete de la que oreja. são deuses estranhos. Son dioses A Bíblia diz extraños. que Deus não divide a sua glória com ninguém, Dios no divide su gloria con nem nadie. com as imagens de escultura. Ni con imágenes de Então, se a escultura. Bíblia está dizendo La Biblia que dice é deuses estranhos, que son dioses como que extraños. você, irmã, ¿Cómo usted, hermana, quer usar essas modas do mundo, esses costumes do diabo no seu templo que é de Deus? quiere usar esas modas en el templo de Dios? Você está profanando o templo de Deus. Profanando el templo de Dios. Deus se irava com o povo do antigo pacto, Dios se irá con el pueblo del que antiguo colocava pacto. as imagens de Baal no templo, Colocando las imágenes de Baal quando en el estava templo. em apostasia. Estaba en apostasía. Você não está sendo diferente. Está siendo diferente. Você, irmã, Usted, hermana, que está usando essas vaidades mundanas. esa vanidad E até mundana. homem, tem homens usando brinco também hoje. Hay hombres usando arete. Você está inclusive. profanando o templo do Espírito Santo Profanar el templo del com Espíritu os Santo. deuses estranhos. Con los dioses E extraños. quer falar que é crente em Jesus. Quiere decir que es Não creyente. é. No es. Está sendo enganados pelo diabo, que a Bíblia condena. Está siendo engañado. La Biblia 1 condena. Pedro 3,3 fala que o enfeite delas 1 Pedro 3:3 não dice sendo frisado do cabelo, el arreglo no sea el com cabello, postura de vestidos la compostura de vestidos preciosos. preciosos. Não que usa também, Paulo também sobre tranças, Pablo dice sobre trenzas, pérolas. Perlas. Porque naquela época tinha os templos pagões de Afrodite, tenían templos paganos de Afrodita, templos pagões de Artemis, templos paganos que de as Artemis. prostitutas Las cultuais prostitutas cultuales dançava, danzaban, danças promíscuas, danzas promiscuas, cometia relações sexuais con relaciones sexuales debaixo daquelas estátuas, debajo de las estatuas, profanando ali. profanando E agora esses tipos de coisa los tipos de está cosas infiltrando na igreja. infiltradas en la Aí iglesia. você, mas não estou vendo nada disso. Y dicen, no estoy viendo nada Esqueceu de o que eso. Jesus falou? Olvidó lo que Jesús dijo. Não vem entre os antigos, ¿No viste a los não antiguos? adulterarás. No adulterarás. Eu, porém, vos digo Pero yo los que digo, aquele que cobiçar uma mulher que el que codicia a una mujer já adulterou com ela. ya adulteró con ella. Palmas para Jesus. Palmas para Jesús. Aí está Ahí está. a palavra de Deus, Palabra de Dios. bem clara, Muy clara. falando Hablando aos nossos corações. sus corazones. É uma alerta de Deus. Alerta de Dios. Aqui Deus está falando quem é essas igrejas Está diciendo quiénes e son o que estas. vai acontecer com ela ¿Qué va a suceder con no ellos? dia das taças da ira de Deus, En el día de las copas de la ira do de Dios. juízo de El Deus juicio de Dios. sobre a terra. Sobre a terra. Então ele está avisando, sai dela. Sal de ella. O profeta Jeremias, Profeta Jeremías também profetizou también profetizó acerca dessa Babilônia, acerca de esa Babilonia, dessa falsa igreja, esa falsa iglesia. já dos tempos de Jeremias 51, Jeremías 51, verso 7. Versículo A 7. Babilônia era um copo de ouro
ouro na mão do Senhor, Babilonia una copa de oro en la mano qual del Señor, embriagava toda a terra embriagando toda la do tierra seu vinho. con su vino. Beberam as nações, Bebieron las por isso as naciones. nações enlouqueceram. Por eso las naciones No enloquecieron. momento caiu Babilônia e ficou arruinada. Cayó Babilonia y quedó Gemei arruinada. sobre ela todo bálsamo, Y todo bálsamo para que a sua dor porventura sarará. para que su dolor sanase. Queremos sarar a Babilônia, Queremos sanar a mas ela Babilonia, não sarou. pero ella no sanó. Deixai-va, Dejadla, cada para a sua terra, cada uno para su porque tierra. o seu juízo chegou Pues su juicio llegó até o céu hasta el cielo e se elevou y se llevó até as mais altas de nuvens. las más altas Você nubes. está vendo você nessas igrejas aí? ¿Está viendo estas iglesias? Ah, aqui ainda vai mudar a doutrina, vai voltar. Aquí va a mudar la doctrina y volverá. É o que está falando aqui, até tentaram sarar ela, Hasta intentaron sanar ella, mas não vai sarar não, pero no va a sanar. porque está destinado já o que vai acontecer é condenação para ela. Está destinada la condenación para ella. Olha que sai para suas terras, Salga para su tierra. vai para a igreja bíblica que prega o verdadeiro evangelho, Va para la iglesia bíblica que que predica, la prega a verdad. santificação do corpo, da alma e do espírito, Predica santificación, cuerpo, alma, espíritu. porque aí já não tem cura mais. Tiene cura más ahí. Aí virou uma confusão, Viene una confusión. aí uma Babilônia de Satanás. Babilonia de Satanás. Então Jeremias pregou, Jeremías predicó. e agora o Espírito Santo usando João também pregou, dizendo: El Espíritu Santo usando Juan para sair predicó dela, para salir de ella. povo meu, Pueblo mío, para que não se incorra para que no se corra nas suas pragas. en sus plagas. Palmas para Jesus. Palmas para Cristo. E ela é adornada com ouro, hein? Com pedras preciosas e pérolas. Piedras preciosas y perlas. As igrejas são ricas, Iglesias son ricas, cheias de joias, llenas de joyas, dançado com política. aliadas con política, As irmãs todas vaidosas. además todas É vanidosas. como diz lá no Como Apocalipse: dice en Apocalipsis, tenho contra ti tengo contra ti que tolera Jezabel. que toleras a Jezabel. Verão seus filhos de morte. Sus hijos de muerte Virá irán grande tribulação. gran tribulación. Tem tempo para se arrepender Tiempo para e arrepentirse, não se pero arrependeram. no se arrepintió. Vão ficar na grande tribulação Quedará en la gran tribulación. da ira de Deus. Da ira de Deus. Assim como Deus castigou Jerusalém, Así como Dios castigó Jerusalén, lançando eles na mão da Babilônia, lanzando en la Babilonia, Deus vai lançar essas falsas igrejas Dios lanzará la falsa para os iglesia, reis da terra. los reyes de la A tierra. Bíblia diz que os reis comerão as suas Ellos carnes. comerán su carne, dice. Vai chegar esse tempo Llegará ese tiempo e vão gemer, que van a gemir, vão clamar van a clamar e não vai adiantar. y no va a E adelantar. vão reconhecer Pero no será que Jesus é o Senhor. que Jesús es el Señor. Aleluia, glória a Deus. Então esses pastores que falam, tem nada demais, as irmãs usar pintura, usar brinco nas Los orelhas, pastores que dicen no tiene nada de malo usar são maquillaje, todos falsos profetas. son falsos profetas. Dá demais os irmãos jogar futebol, usar short para a praia, Tienen malo el fútbol y el short de la andar com playa, roupas sensuais, con ropas sensuales. são todos falsos Son profetas. falsos profetas ellos. A Bíblia diz que Jesus não chamou nós para imundícia, No nos llamamos por inmundicia, mas sim para santificação. así para santificación. Então aqui a Bíblia está explicando quem é La elas. Biblia explica quiénes son E ellos. olha mais que coisa linda. Miren más qué cosa linda. E não, coisa terrível. Linda não, terrível. Qué cosa terrible. Olha, para elas tinha na sua mão Tenía en su mano cálice cheio de abominações un cáliz lleno de e da abominaciones imundícia da sua prostituição. y de la inmundicia de, A de imundícia prostitución, das suas alianças com o mundo. de sus alianzas con A el mundo. igreja mundana La iglesia mundana, está cheio de imundícia, llena de de inmundicia, prostituição tanto literal de inmundicia tanto literal como espiritual. como espiritual. Que estão embriagados Están embriagados pelo vinho do pecado. por el vino del pecado. Não tem nem temor de Deus No mais. tiene temor de Dios más. Como eu falei, pessoa embriagada não sabe nem o que está fazendo. No sabe ni lo que está haciendo el Está com a embriagado. sua mente turbada. Con mente turbada A está. mesma coisa são esses crentes, eles não têm mais temor de Deus. Tiene más temor de Dios. Eles adulteram, está tudo normal para eles. Adulteran y está normal todo Se para ellos. prostituem, está tudo normal para eles. Fornican y está todo normal para ellos. Vê coisas profanas na internet, pornografia, De cosas profanas en internet y pornografía. está tudo normal para eles. Está todo normal para ellos. Trai a esposa, Trae a la esposa. trai o esposo, Traiciona al esposo. está tudo normal para eles. Está todo normal para eles ellos. acham que estão normal, Creen que está normal. estão na ato do pecado Están en el pecado. e acham que estão normal, Y creen que está mas normal. não está. Pero no está. Eles estão embriagados Están embriagados. e perdeu o temor de Deus. Perdió el temor de Dios. E a consequência desse pecado é o quê? ¿Y la consecuencia qué es? É a morte. Es la muerte. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Hermanos y hermanas, Jesus está pregando a verdadeira doutrina Jesús predica la verdadera para que doctrina. vocês fujam desses Para tais, que usted huya de esos fuja tales. desses falsos profetas, Huya de sus falsos para que profetas. você não se incorra nessas suas Para que no pragas. incurra en sus plagas. Glória a Deus, glória a Jesus. Gloria a Dios. No verso 5 diz:
El versículo 5 dice, na sua testa y en su frente estava escrito o nome do mistério, un nombre escrito en a misterio, grande Babilônia, la gran Babilonia, mãe das prostituições madre de las e rameras das abominações da terra. y de las abominaciones Aqui de la se tierra. fala Aquí se do dice templo da idolatria, del tiempo de que é também uma idolatría, mulher montada na besta. mujer montada en la A igreja mundana que apoia as imagens de escultura, iglesia mundial que apoya imagen de escultura, que apoia as rezas apoya las rezas das águas bentas, né? de las aguas bentas, Das imagens de santo A, santo B. de la imagen de Santo A o B, Essa aí são a mãe das meretrizes, madre de las meretrices, das falsas igrejas que se diz ser crente. falsas iglesias que se Que lá eles não adoram imagem, no adoran imagen, mas idolatram o pastor, así idolatra pastor, idolatra cantores, idolatra esses cantores, cantores que cobram cachê altíssimos cantores que cobran altísimo para pregar e cantar. para predicar o cantar, E as pessoas têm que cobrar ingresso. y las personas pagan ingreso, E não tem diferença do mundo. y no hay diferencia con el Estão mundo, lá idolatrando. están idolatrando. Ai, a minha cantora A, La cantora A, minha cantora gospel B, cantora gospel meu B, pastor A, meu pastor B. pastor A o B, Dá tantos de dinheiro para pagar o ingresso para entrar lá no evento. tanto dinero para pagar el evento, São as meretrizes. meretrices, Estão se prostituindo prostituyéndose na casa de Deus. la casa de Dios. Que agora não é mais casa de Deus. No es más casa de Dios. A Bíblia diz, La Biblia dice, aqui mesmo no Apocalipse, que Apocalipsis, se tornaram que se volvieron moradas de demônio. morada de demonios. E diz mais a Bíblia, Dice la Biblia, da Babilônia, grande Babilônia, mãe das prostituições, Babilonia, madre de las prostituciones abominações da terra. y abominaciones E de la vi que tierra. a mulher estava embriagada Y vi la mujer ebria do sangue dos santos de la sangre de los e do santos sangue das y testemunhas de la sangre de los de testimonios Jesus. de Jesús. E vendo eu, Y cuando vi, maravilhei-me me quedé com asombrado, grande admiração. Tá con vendo? gran asombro. A mulher se embriagando com o sangue dos La santos. mujer embriagándose con sangre de los Quem são os santos. santos? ¿Quiénes son los santos? Os homens e mulheres de Deus, Hombres y mujeres de Dios. que não aceita a doutrina No dela. acepta la doctrina de ella. Então aqueles que estão lá ainda, Aquellos que están aún ahí, estão dizimando lá, diezmando ahí, estão ofertando lá. ofrendando ahí. Mas eu estou na doutrina. Estoy en la Eu não doctrina. estou seguindo o que eles No fazem. estoy diciendo lo que Mas hacen. está dando dízimo lá naquelas igrejas. Está dando diezmo en las Está iglesias. ofertando naquelas igrejas. Ofrendando en las E o que iglesias. está acontecendo? Y lo que Está se sucede, embriagando com seus dízimos, as suas ofertas que são sagradas. embriagándose con diezmo y ofrenda E que das son sagradas. testemunhas de Jesus que são fiel. Testimonio de Jesús que son Estão se fieles. embriagando Están nas embriagándose suas de bebedices, sus nas bebedices, suas luxúrias, sus lujurias, nos seus adultérios, adultérios, nas suas prostituições, prostituciones, promovendo coisas abomináveis na casa de Deus, promoviendo cosas abominables en la casa de Dios, profanando a casa de Deus com igreja preta, profanando con la iglesia com negra, luz e fumaça, con luces y com humo, modernismo pecaminoso. modernismo pecaminoso. Então isso aqui já está acontecendo já com essa mulher. Ya está sucediendo ya. Mas no Apocalipse 17, Apocalipsis 17, o anjo está mostrando para João el ángel muestra para o Juan que ela fez. o que ella hace E agora o julgamento que virá para essas igrejas. y el juicio que vendrá para O esas iglesias, julgamento de Deus que virá para esses falsos el profetas. juicio de Dios que vendrá para O los falsos julgamento profetas, de Deus que virá para esses líderes el carnais. juicio que vendrá de los Que líderes estão se carnales, embriagando com o sangue dos santos. se embriagan con sangre de los santos, Com as suas con luxúrias. sus lujurias, Com as suas bebedices. con sus bebedices, Se embriagando com o sangue dos santos. embriagándose con sangre de los santos. E vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Vi a la mujer embriagada con la sangre de los santos, de los E testimonios de Jesús, vendo me maravilhei-me y me asombré com grande admiração. con gran asombro. Ele se admirou. Se admiró. Meu Deus, como pode? ¿Cómo puede, Señor? Os irmãos que são fiel a Deus, Hermanos que son fieles a que Dios, ama a doutrina, una doctrina, está num lugar desse ainda? está en un lugar aún así, Está nessa igreja que se tornou mundana ainda? está en esa iglesia que se volvió Aí lá no mundana. 18, verso 4 fala assim, aí vem um aviso, sai dela, Allá dijo, sal de ella, povo meu, pueblo mío, para que não se incorra para que no nas incurras suas pragas. en sus plagas. Porque mesmo você sendo de doutrina, Porque aún siendo de doctrina, mesmo você fazendo tudo certinho, siendo todo correcto, mas está numa igreja errada, en una iglesia equivocada, corrompida pelo pecado, corrompida por el pecado, você usted vai entrar nas pragas. va a entrar en las plagas. Porque você está concordando, que não está concordando. Usted está concordando. A Bíblia diz La Biblia que dice aquele que tem parte com o inimigo, que el que tiene parte con el enemigo, aquele que está nas igrejas mundanas, está en las iglesias que mundanas, aceita o pecado, que acepta el pecado, que concorda com o pecado, concuerda con el pecado, tem parte com o ladrão, tiene parte con el ladrón, tem parte com esses mercenários. tiene parte con esos Como você vai mercenarios. dizimar nessas igrejas, Como diezmar en esas ofertar iglesias, nessas igrejas, ofrendando esas eles iglesias, promovendo todo o mundanismo lá? promoviendo todo Você mundanismo? acha que Jesus está se agradando? ¿Será que Jesús se agrada? Não está se agradando. No se agrada. Então João aqui ficou admirado. Juan se asombró.
João aqui viu já essa geração horrenda, o que estava acontecendo. Vio esa generación muriendo lo que estaba E a sucediendo. admiração dele também Y el asombro de él también. é que no capítulo 12, Es que en el capítulo ele 12, viu uma mulher él vio una mujer vestida de sol, vestida del sol, pura, pura, branquinha, blanca, santa. santa. Mas quando já veio aqui no 17, Cuando vino al já 17, vê a mulher adornada. ya vio la mujer É por isso que ele se adornada. admirou. Por eso se admiró. Aqui ele está vendo a igreja apóstata, Está viendo la iglesia a apóstata. igreja que se apostatou, La iglesia apostatada. que ela era de Deus, Era de Dios. ela era de Jesus Cristo, Era de Cristo. e se profanou com os reis da terra. Y se profanó con reyes de Essas la igrejas tierra. que eram de doutrina se corrompeu. Se corrompieron. E é de se admirar. Y es de admirar. Era uma igreja que não via nem rádio, No oía ni radio. uma igreja que não apoiava nem televisão, nada de televisão. No apoyaba ni televisión. E agora está o mundanismo, está os políticos no púlpito, Y ahora está mundanismo, políticos en el está a púlpito. televisão lá, Televisión ahí. está o mundanismo, as pinturas lá. Está el mundanismo pintura Então ahí. João se admirou Juan se admiró em ver isso aqui. ver eso. E nós também se admira. Nosotros nos Nós admiramos. vemos que tem pessoas lá Hay personas que ahí precisam ser alcançadas por Jesus para Jesus tirar de lá. necesitan ser alcanzadas por Porque Jesús. estão apegadas à placa, Están apegados a la estão placa, apegadas à antiga doutrina que o nosso homem de Deus a pregou. la antigua doctrina que predicó el hombre de Dios. Mas quando tinha um homem de Deus, No tiene hombre de Dios. quando tinha doutrina, Jesus estava. Había doctrina, Jesús Mas agora estaba. que Jesus não tem mais doutrina, Jesus não está mais. Ahora que no tiene más doctrina, Jesús no Então está vem a más. ordem do Espírito Santo, como Deus usou Jeremias. Ahora el Espíritu Santo, como Dios usó Jeremías 51, verso 7. 31:7. Também está dizendo em Apocalipse 18, verso 4. Apocalipsis 18:4. Sai dela, povo meu. Sal de ella, pueblo mío. Aleluia, glória a Jesus. Aí se você não sair, você vai ser incorrido com as suas pragas. Será también con las plagas para Está usted. vendo que você não tem mais unção na tua vida? ¿Será que no tiene más unción en su vida? Crentes que até era de doutrina, Creyentes de doctrina que eran, está se contaminando lá, contaminándose ahí. já estão assistindo até televisão na sua casa. Hasta miran la televisión en casa. Estão vendo a imagem da besta na sua casa. Están viendo la imagen de la bestia en casa. E muitos querem entrar em comunhão Y aqui, muchos quieren entrar en comunidad mas aquí. Deus revela. Pero Dios revela. Tem que se consertar primeiro. Tienen que concertarse primero. Tem que dar para as águas puras do Espírito Santo, o sangue do Cordeiro. Tienen que entrar a las aguas puras del Espíritu Ser Santo. purificado pela palavra de Ser Deus. purificado por la palabra de Para Dios. entrar em comunhão na igreja primitiva, doutrina divina. É santificação do corpo, da alma e do espírito. Que es santificación cuerpo, alma y espíritu. Se não tiver a santificação do corpo, da alma e do espírito, La santificación cuerpo, alma y espíritu não vai herdar o céu. no heredará el cielo. É santificação, irmãos. Santificación. Jesus diz: Jesús dice, eis que cedo venho, es que vengo meu pronto. galardão está comigo, Mi galardón conmigo. para dar a cada Para dar a cada uno segundo as suas obras. según sus obras. Glória a Jesus. E a Bíblia fala: ficarão de fora Quedarán de fuera os que se prostituem, los que se prostituyen, os bêbados. los Tá embriagados, vendo? Você quer se embriagar com as igrejas mundanas? los que se embriagan con la iglesia Lá mundana, eles falam que não tem nada de mais beber um pouquinho, só não pode se embriagar. que no tiene más, puede embriagarse, Nada de dicen. mais beber só um pouquinho. No tiene malo, dicen Pouco ellos. de embriagarse. fermento leveda a massa toda, meu irmão. Un poco de levadura leuda toda la Isso aí masa. são todos falsos profetas. Son todos falsos profetas. São todos enganadores. Então Deus vai falar: fuja dela. Huya de ellas. Levantai dentre os mortos. Levántate de entre los muertos. Fugir dos falsos profetas. Huye de los falsos profetas. Que o Senhor te esclarecerá. Que el Señor te iluminará. Glória a Deus, glória a Jesus. Estes estão aliançados com a política. Iglesias aliadas con política. Estão aliançados com as vaidades mundanas. Aliadas con vanidad Estão mundana. aliançados com a televisão. Con la televisión. Divórcio segundo o casamento. Divorcio segundo casamiento. Não são igreja de Cristo. No son de Cristo. São sinagogas de Satanás. Son de Satanás. Não são de Deus. No son de Dios. A igreja que está com as mulheres do sapato, salto alto, Aquella mujer con zapatos a tacones. roupa curta, Ropa corta. manga decotada, Manda escotada. saia rachada, paletó falda rajada, rachado. palito rajado. Não são igrejas de Cristo, não. No son de iglesia de Cristo. A igreja de Cristo é santa, é pura. La iglesia de Cristo es santa, pura. Corpo da alma e do espírito. Cuerpo, alma y espíritu. E a Bíblia fala: La Biblia dice, eis que venho es que vengo como ladrão. como ladrón.
Bem-aventurado aquele que vigia, Bienaventurado aquel que e vigila, guarda suas vestimentas, guarda sus vestimentas, para que não ande nu, para que no ande desnudo, não veja suas no vergonhas. vea sus vergüenzas. Apocalipse 16, Apocalipsis 16, verso 15, tá vendo? versículo 15. É o missionário que está falando? Misionero hablando. É a Bíblia Sagrada. La Biblia Sagrada. Quer ser crente, tem que ser crente de verdade. Hay que ser creyente de verdad. Se você for ser crente mundano, Si fuera creyente mundano, você vai servir va a servir para alimentar os lobos, para alimentar a los os lobos, falsos profetas. falsos profetas. Mas aqui não. Pero aquí no. Aqui se prega a verdade de Jesus Cristo, Se predica a verdad de Jesús, nosso eterno Salvador. nuestro eterno Salvador. Então guarda suas vestimentas. Guarde sus vestiduras. Mas você que está nessa saia curta, sapato salto alto, Zapato taco essa alto. calça comprida coladinha, Ese pantalón não está pegadito. mandando você guardar na sua casa, não. Dios está mandando guardar su casa. Está mandando você rasgar e jogar fora. Rasgar y botar fuera. Você que gosta de andar seminu aí por aí, Que gusta andar olha que a semidesnudo por Bíblia ahí. diz, irmãos, Mira la Biblia que lo os que dias dice. anteriores à vinda de Jesus Cristo Que los días anteriores a la venida de seria Cristo como foi nos dias de Ló, sería como en los días de Lot, os tempos de Sodoma e Gomorra. los tiempos de Sodoma E y como Gomorra. eram os tempos de Sodoma e Gomorra? ¿Cómo eran los tiempos de Sodoma y Gomorra? Era uma devassidão terrível, Una devastación uma terrible. imoralidade sexual terrível. Inmoralidad sexual Hoje terrible. não é diferente. Hoy no es diferente. Você vê as pessoas andando na rua, Ve las personas andando en la muitas calle, mulheres muchas mujeres, quase nuas na rua andando por aí, casi desnudas en la rúa andando que por não ahí. têm o conhecimento de No Deus. tienen conocimiento de É Dios, como foi no tempo de Sodoma e Gomorra. como en el tiempo de Sodoma y E Gomorra. dentro das igrejas está muito assim. Y dentro de las iglesias está Essas así también. mulheres com sapato salto alto, Mujeres con zapato taco alto, com essas roupas curtas, roupas transparentes, ropa corta y esses transparente, vestido curto, vestido corto, marcando as suas peças íntimas. marcando piezas íntimas. Os irmãos também, Hermanos también, com roupa curta, con ropa corta né, regata, y sin manga. calça colada, marcando até suas peças íntimas, Pantalón muy apretado, marcando, marcando com piezas. licença a palavra, até suas genitálias. Está mostrando los genitales. Isso não é templo de Deus, não. Eso no es templo de Dios. Isso aqui é mulher montada na besta. Es mujer montada en la É bestia. profanação. Profanación. Tem que se libertar disso em nome de Jesus. Tiene que liberarse de eso en nombre de Porque Jesús. não é a igreja de Cristo, não. No es iglesia de Cristo. A doutrina é só para as mulheres. La doctrina es solo para A mujeres. doutrina é para os homens Es também. para los hombres también. Pastor cabeludo, Pastor cabelludo, barbudo, barbudo, não é de Deus, não. no es de Dios. A Bíblia diz, meus irmãos, La minhas Biblia irmãs, dice, hermanos, hermanas, que o cabelo do homem cabello del hombre tem que ser curto. tiene que ser corto. Ao da mulher, cabelo comprido, Mujer, cabello largo, lhe é honroso. es honroso. O homem que ora e profetiza com a cabeça coberta, Hombre que profetiza con cabeza cubierta, é desonra a sua própria cabeça. deshonra su propia cabeza. É desonra para o homem Que deshonra para el ter hombre cabelos compridos. tener cabellos largos. Quando fala por que da barba? No habla porque la Porque a barba. barba faz parte da cabeça. La barba fue parte de la Isso aqui é cabeza. tudo membro da cabeça. Todo miembro de la cabeza. O cabelo é ligado com a barba. Cabello ligado con la barba. Então esses pastores que estão pregando aí dizendo que não tem nada demais. Pastores predicando que no es nada Ah, malo. mas Jesus usava barba. Pero Jesús usaba barba. Jesus dos idólatras usa mesmo barba mesmo. Jesús de los ídolos usa barba. Jesus do templo da idolatria usa barba mesmo. Jesús usa barba mismo. Mas o Así. Jesus da igreja primitiva doutrina divina, Jesús de la iglesia primitiva doctrina da igreja divina. santa, Iglesia santa. é de acordo com o que Paulo pregou. De acuerdo con lo que Pablo Porque predicó. Paulo fala, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Ser mis imitadores Então como se soy de Paulo Cristo. pregou essa doutrina, Si Pablo predicó la é porque ele doctrina, já sabia como era a conduta de Jesus Cristo. ya sabía cómo era la conducta Não de era cabelo Jesucristo. comprido e barbudo, não. Cabello largo y barbudo. Glória a Deus, glória a Jesus. Gloria a Dios. Olha o que a Bíblia diz, meus irmãos e minhas irmãs. Así dice la Biblia, hermanos. Aí eles vão lá para o Antigo Testamento, pegar versículo do Antigo Testamento. Vamos a agarrar el versículo del Antiguo Nós não Testamento. estamos no Antigo Testamento, estamos no pacto. Estamos en el pacto, Novo pacto. en el nuevo pacto. Ali é a palavra de Deus. Es palabra de Dios. Mas mandamento e seguir doutrina é pelo Novo Testamento. Vamos a seguir por el Nuevo O Antigo Testamento. Testamento ficou como testemunho. Quedó como testimonio del Antiguo Mas Testamento. é a palavra de Deus também. Palabra de Dios también. Mas crente barbudo não vai para o céu, não. Creyente barbudo no va al Esses cielo. pastores que falam que de nada demais são falsos profetas. Son falsos profetas. Tem algum deles até rancha os dentes, manda recado para mim aí, eu fiquei sabendo. Hasta crujen los dientes y mandan Mas recado para eu mí. sou indiferente para eles. Yo soy indiferente para Eu ellos. só dou ouvido à voz de Jesus Cristo. Estoy oído la voz de Jesucristo. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ouvintes de toda a terra. Hermanos y
hermanos oyentes de toda É la a tierra. doutrina de Jesus Cristo que está falando. Es la doctrina de Cristo que habla. O diabo também usou o versículo da Bíblia, do Antigo Pacto, También usó versículo de la Biblia del Antiguo Pacto, para tentar confundir Jesus. intentando confundir a Jesús. Ele vai tentar confundir vocês Y também. va a intentar confundirles también. Então tome muito cuidado, meus irmãos, Tengan mucho cuidado, hermanos, para não ser enganado para no ser engañado por esses enganadores. por esos engañadores. Então aí está, irmão, Ahí está, hermanos, uma grande verdade una gran verdad. da palavra de La Deus. palabra de Dios. Una Mais uma vez, vez más, a doutrina de Jesus la doctrina de Cristo, foi pregada aqui na nossa sede predicada en nuestra sede, do Templo da Glória Divina, templo de la gloria na divina, Igreja Primitiva Doutrina Divina. iglesia primitiva, doctrina E divina. os obreiros também têm que pregar a doutrina. Los obreros también tienen que predicar Não é só o doctrina. missionário Emerson Nunes, não. No solo el misionero Emerson Os Núñez. obreiros têm que pregar a doutrina. Obreros predican doctrina, Os membros também aqui pregam também. miembros también que predican Tem también. liberdade para pregar a palavra de Deus Tienen também. libertad para predicar la palabra de Dios. E a unção vem do Espírito La Santo. unción viene del Espíritu A Santo. unção vem do La alto. unción viene de lo alto. Não precisa que ninguém vos ensine. No precisa que nadie os Quem enseñe. quer sabedoria, Tiene sabiduría. peça para Deus em jejum e oração. Pida para Dios en ayuno y Aleluia, oración. glória a Deus. Gloria a Dios. Que Deus abençoe, irmãos e irmãs ouvintes. Dios bendiga, hermanos oyentes. Esta foi Esta fue a doutrina de Jesus sendo la pregada doctrina de Cristo siendo contra predicada esses falsos profetas, contra esos falsos profetas, contra essas falsas igrejas. falsas iglesias. Agora vocês já sabem Usted ya sabe quem são essas falsas igrejas. quiénes son las falsas iglesias. Foi pregado aqui hoje.